No jornal, no site do UOL hoje, nós temos a seguinte notícia: o Itamaraty contraria a Constituição e prega a religião como política de Estado. Eu já falei, pessoal, sobre a relação entre religião e política. Vocês, inclusive, se quiserem, acessem, eu aconselho vocês acessem esse vídeo para verificar, inclusive, saber mais sobre essa questão de religião e política, se política pode estar misturada com religião, ou religião está misturada com política, quais as implicações disso. O Itamaraty, ele contraria a Constituição e prega a religião como política de Estado. Por que ele contraria e faz isso, né? Por que o Itamaraty faz isso? Contraria a Constituição. Ora, na Constituição brasileira nós temos uma questão clara. A Constituição deixa claro que o Estado brasileiro é um Estado laico. O que significa isso? Que nenhuma religião pode interferir na política. E que também o Estado não pode interferir na liberdade religiosa. Essa é uma questão. Só que o Itamaraty, representando o governo Bolsonaro, resolveu misturar religião com política. Isso é coisa que vem desde a colonização e da Idade Média e que trouxe muitos problemas para a sociedade. Quando se mistura religião com política, nós temos sérios problemas. Por quê? Porque mistura a questão mística, por exemplo, mistura abstrações, sentimentos, crenças, com a questão da ciência política, que é uma questão prática das relações de poder. Na Idade Média, tivemos muito claro a interferência da religião na política, o Estado, quando se confundia com a religião, e que as pessoas que são vistas como negativas, o seu comportamento para o Estado religioso, no caso, passam a ser perseguidos. Foi o que a Inquisição fez, matando, inclusive, várias pessoas, levando várias pessoas a serem torturadas e assassinadas da maneira mais dramática que você possa imaginar. Portanto, nós temos agora a volta, praticamente, à Idade Média, que é a mistura da religião com política. Veja bem, ainda no UOL diz o seguinte, no UOL nós temos aí ainda o seguinte: em evento contra a perseguição a cristãos, Brasil apoia incluir a fé na política. O secretário do Itamaraty defendeu como política a meta de converter pessoas. O Vaticano vê o desserviço na mistura de política e fé e alerta para os riscos. Aí está na coluna do Jamil Chad, e que diz mais o seguinte: a Constituição de 1988 define o Estado laico no Brasil. Veja só, que diz o seguinte: o caráter laico de um Estado implica, de uma forma geral, que leis, instituições e políticas públicas não podem ser definidas com base em uma religião. Nenhuma crença pode ser privilegiada e o espaço à descrença deve ser garantido e respeitado. Assim, os rumos políticos de um governo ou jurídicos de um país não podem ser determinados por considerações de fé. E por que pessoal, que a Constituição decidiu isso? Porque, repito, já trouxe vários problemas para as sociedades. Vários problemas essa mistura da religião com a política. Imagine você que nós temos, por exemplo, o Brasil é formado por grande parte da população brasileira, quase toda, na verdade, é formada por cristãos. Temos representantes de outras religiões, né? Temos seguidores de outras religiões, inclusive religiões afro, mas nós temos a maioria de cristãos, de católicos e protestantes, por exemplo. Quando o governo federal ele resolve confundir, misturar a política com a religião, inclusive
escolhendo o cristianismo como a religião perfeita que todos devem seguir, vamos ter aí uma confusão imensa, porque o que é do terreno da política vai ser analisado a partir da crença das pessoas que acham que, por exemplo, só existe um Deus, todos devem obedecer a apenas um Deus. Se tem pessoas que não acreditam nisso, então essas pessoas que sigam o que se está sendo posto. Veja bem, a mistura da religião com a política traz sérios problemas, e por isso que a Constituição já deixou claro que é preciso deixar de lado essa mistura. Na Revolução Francesa, inclusive no período mais denso, mais tenso da Revolução Francesa, com os jacobinos, com Robespierre, que chegou ao poder, tivemos a separação entre religião e política, religião e Estado. Isso já foi uma das decisões realizadas considerando a dificuldade que se tem para se conviver num Estado que confunde religião com política. As pessoas, se elas seguem aquilo que creem, elas não vão aceitar o que é da ciência, o uso da ciência, que a ciência política, por exemplo, ela é fundamental para a organização da sociedade. Um Estado, ele não pode obrigar que as pessoas sigam apenas uma religião, então não podem fazer essa mistura, porque vai trazer sérios problemas para a sociedade. Ainda sobre a Constituição, ela garante a liberdade de cada pessoa de escolher sua crença ou simplesmente de não ter nenhuma. Entre outros pontos reforçados essa postura, a Constituição também impede que um governo tenha uma relação de aliança com cultos religiosos ou igrejas, salvo no caso de interesse público. Vocês estão observando aí que essa leitura aí, que está claro na Constituição, o governo Bolsonaro faz tudo errado, né? Observe que inclusive nós temos a participação direta dos evangélicos, dos cristãos no parlamento, temos até situações de que as pessoas fazendo oração no parlamento, usando o parlamento como um lugar de culto religioso, então uma confusão total. Nós temos, na verdade, um momento crítico no país, quando a religião ela passa a se tornar mais importante do que a ciência, mais importante do que a política, mais importante do que o Estado, e aí ela passa a interferir a partir das crenças. É como se estivesse voltando para a Idade Média, onde as pessoas eram julgadas a partir das crenças. Entendeu? O problema que isso pode gerar. Então, é inadmissível nós termos um Estado, representante do Estado, que assume que é preciso relacionar a política com a religião. Ou seja, como se tornasse obrigatório todos seguir a religião ou os ensinamentos cristãos, por exemplo. Lembre de uma fala da ministra Damares, que disse que era terrivelmente cristã. Então, se é terrivelmente cristã, todos os brasileiros vão ter que aceitar esse terrivelmente cristão, as decisões cristãs da ministra Damares e do presidente Jair Bolsonaro. Em outros momentos, o presidente Jair Bolsonaro, ele chegou a revelar que os próximos representantes do Supremo Tribunal Federal devem ser evangélicos. Percebeu mais uma vez o problema que estamos vivendo? Então, se uma coisa tão importante que é o judiciário para julgar com imparcialidade vai ser escolhido, um representante do judiciário vai ser escolhido pela religião que ele crê, como é que fica a diversidade religiosa? Como fica a liberdade religiosa? Então, temos aí tudo para termos problemas ainda maiores. Bom, o governo Bolsonaro, ele usa um discurso de que cristãos estão sendo perseguidos e é preciso proteger. O representante do governo vai falar sobre o banimento politicamente correto.
Ele diz o seguinte: portanto, o que temos de fazer é estressar que a liberdade religiosa não é somente o direito de praticar uma religião. Observe que ele usou a palavra estressar. Não sei o que ele quer dizer com isso. Talvez fosse expressar mesmo. Mas o direito de se manifestar, debater e defender a fé. E mesmo de tentar converter aqueles que não têm uma religião. Claro, não pela força, mas mostrando a verdade real. Que verdade real é essa que o representante do Itamaraty fala? Afinal, o que é verdade? Existe uma única verdade? E a verdade, ela é real, se você usa esse termo verdade real, então quer dizer que as outras verdades não são verdades. É verdade apenas a que você está colocando, representante, senhor representante do Itamaraty. Então, observa a confusão aí, né? Uma confusão muito grande, né? O Itamaraty também ele cita inimigos, mas não os identifica. Essa história de dizer que quer destruir a religião, o cristianismo, a família, e usa essa questão de inimigos. Mas, em geral, quando Bolsonaro e os seus seguidores falam desse modo aí, que estão querendo acabar com o cristianismo, perseguindo o cristianismo, a família, estão relacionando com a esquerda, com os comunistas, os socialistas, ou seja, criminalizando, né? Criminalizando. Na verdade, quando o próprio jornalista perguntou quem são esses inimigos, né? E não souberam dizer que são inimigos. Olha só o que diz, né? O representante do Itamaraty criticou a falta de ação internacional diante da perseguição de cristãos. Segundo ele, os ataques contra locais de culto em muitos lugares do mundo mostram que o direito humano fundamental da liberdade de religião está cada vez mais sob ataque. Ele chegou a apontar a liberdade de religião como talvez o direito humano mais fundamental. Então está aí a outra posição aí do representante do Itamaraty, que é totalmente esdrúxula. Esdrúxula, porque um Estado não pode se misturar com religião. Já passamos dessa etapa, né? Quer dizer, deveríamos ter passado, agora nós estamos voltando ao que acontecia na Idade Média. Então, pessoal, para finalizar, o que é que você acha? A política, nesse caso, deve se misturar com a religião? Você acha que o governo Bolsonaro, com seu representante, o Itamaraty, está correto nessas afirmações? Você acha que a religião cristã ela deve ter uma relação direta com o parlamento, por exemplo, com as decisões políticas? Quais as consequências disso? Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, dar um like, ativar o sininho para receber as nossas novidades, compartilhar e divulgar os nossos vídeos. Até mais.